Ah, te chamei de novo. A gente não pode deixar no meio do caminho. Então vamos lá Exatamente. terminar a nossa conversa de acordo com o que a gente começou. Então vamos lá pensar, eu sou contratada, eu sou convidada para trabalhar numa empresa, tá? Uhum. O que que eu vou preferir na minha vida? Trabalhar numa É, empresa idônea, que tem nome, que tem respeito, que tem. Vai me dar honra, me dar orgulho de trabalhar, ou aquela empresa que está com um nome horrível no mercado, envolvida em esquema de corrupção. Eu, exato. colaborador, lógico que vou preferir trabalhar numa empresa idônea. Então, quais os Uhum. benefícios que pode trazer para a minha empresa? Em primeiro lugar, que os meus colaboradores vistam a camisa, tenham orgulho, tenham honra, tenham, assim, prazer de trabalhar na minha empresa. Porque Uhum. eles se sentem parte integrante de um esquema de corrupção? Não, porque eles se sentem parte integrante de uma empresa idônea, de uma empresa que dá valor, de uma empresa que dá prestígio para eles no mercado. E outra Uhum. coisa, se eu sou um colaborador que estou trabalhando numa empresa que tem um bom nome no mercado, uma empresa que não está envolvida em nenhum esquema de corrupção, lavagem de dinheiro ou fraude, é óbvio que eu vou me dedicar ao máximo para produzir cada vez mais. Outra coisa, se não Sim. tem problemas nessa estrutura, não vai ter grande rotatividade. Se a empresa estiver envolvida ali em esquemas de corrupção, eu vou tentar sair fora daquela estrutura organizacional para não correr o risco eu ter o meu nome associado àquela estrutura organizacional, né? Então, se está tudo Uhum. bem, outra vantagem. Além do meu funcionário vestir, do meu colaborador vestir a camisa, ter o maior orgulho de trabalhar lá dentro, sabe? Falar com a boca mais cheia do mundo que ele trabalha na minha empresa, ele vai se esforçar para produzir mais. Ele vai trabalhar com Uhum. vontade. Segundo Sim. ponto, não vai ter rotatividade de funcionário, de colaborador. Se não tem rotatividade, consequentemente, terceiro ponto, eu não tenho ônus, eu não tenho gasto para ficar formando, capacitando, treinando. Todo dia gente nova que ele saiu por causa da minha empresa estar envolvida em esquemas ou escândalos de corrupção, Uhum. principalmente Exatamente. lavagem de dinheiro. Então, aqui a gente já tem 3 pontos só em relação aos colaboradores. Agora, Uhum. vamos pensar, você consumidor. Você vai lá no supermercado para fazer compra. Você tem uma prateleira cheia de produto. Você vai preferir comprar os produtos de empresas idôneas ou de empresas inidôneas? Teve uma lista circulando na internet de empresas de um determinado ou de determinados grupos de vários segmentos do mercado envolvidas nesses esquemas todos, nesses escândalos todos que a gente viu. Então, quanta gente ia no supermercado e falava: desse eu não compro, daquele eu não compro, vou comprar do outro. Uhum. Então, vamos levar para o quarto ponto. O quarto ponto pode ser benéfico para a minha empresa ter um programa de compliance efetivo, é a fidelização do meu consumidor. E o meu consumidor acaba sendo o meu marqueteiro, o meu garoto propaganda. Ah, compra dessa Uhum. empresa, que essa empresa não tem envolvimento com esquema de corrupção. Essa empresa é idônea, eles têm programa de compliance, você nunca viu falar nada deles. Então, a gente aqui já tem 4 pontos diferentes. Uhum. Vamos agora pensar, eu ganhei na Mega Sena, lá no Euro Milhões de Portugal, lá da Europa, e tô cheio de dinheiro para investir. Opa, que assim seja, né? Eu vou Amém. investir onde? Aí eu te chamo, Paulo. Eu vou investir onde? Numa empresa idônea ou numa empresa inidônea? Numa empresa que está lá naquele cadastro das empresas inidônea ou vou investir no outro, né? Naquela empresa que nunca teve problema no mercado ou que teve, conseguiu resolver os problemas que tinha, hoje está tudo bem. É óbvio que eu vou investir numa empresa idônea. Então, aqui a gente vai para o quinto ponto, que pode ser o diferencial de mercado, tá? Para eu ter o que me traz, o que me chama para ter um programa de compliance efetivo, de verdade, na prática, próprio, adaptado à minha empresa. Que eu vou ter muito mais possibilidade
de ter investidores querendo colocar dinheiro na minha estrutura empresarial, estou falando aqui sob a ótica de empresa, e com isso eu vou ganhar muito mais espaço, mais projeção no mercado, e consequentemente também eu vou ter muita probabilidade ou muita possibilidade negocial. Né? Só me traz pontos positivos ter um programa de compliance efetivo, um programa de compliance de verdade. Eu não consigo ver um ponto negativo. Tá? Continuando, se eu não gasto com corrupção, não gasto com lavagem de dinheiro, ou não estou envolvido no esquema de fraude, o que vai acontecer para mim? Vai me sobrar mais. Se vai me sobrar mais como empresa, peraí, vamos melhorar os nossos processos e os nossos produtos. Os nossos processos, isso seria as nossas linhas de produção, vamos melhorar a qualidade das coisas, vamos fazer produtos melhores e mais rápidos, menos poluentes, enfim. Né? Quem acaba ganhando em contrapartida, mais uma vez, é o consumidor. Lá na ponta da pirâmide, lá no final. Então a gente tem aqui te dá muito mais prestígio, muito mais notoriedade no mercado, muito mais respeito, facilita os seus parceiros de negócio chegarem até você, os investidores terem a intenção de colocar dinheiro na sua estrutura empresarial, investir na sua empresa. O consumidor fideliza, o consumidor tem orgulho de ousar, de comprar, de vestir, de calçar, de comer, de comprar, morar dentro do seu produto final. Então aqui você tem uma série de situações. Outra coisa, vamos supor que antes de tudo isso, teve lá escapou um escândalo. Poxa, ninguém conseguiu prever, sei lá, fugiu do nosso controle. Se eu tiver um programa efetivo de compliance, ele serve como atenuante daquela multa final que pode vir a não ser imposta por causa desse problema que nós tivemos. Só para constar, a multa ela pode vir a ser desde multa administrativa, né, valor, dinheiro, até a morte, o encerramento das atividades da sua empresa. Então, se você tiver um programa efetivo de compliance, isso pode atenuar a imposição ou a multa a ser aplicada, pode atenuar a sanção a ser aplicada para você, o que pode ajudar consideravelmente. Outra coisa, deixa eu ver se eu se eu esqueci de alguma coisa, que são os que eu sempre me lembro. Mas eu acho que eu falei tudo, né, Paula? Assim, falou. Para os parceiros de negócio, para os consumidores, para os fornecedores, depois para nós, como até parte integrante da empresa também. Acho que sim, a gente acabou resumindo todos os benefícios que um programa de compliance efetivo pode vir a trazer. Aumenta a governança, aumenta a sustentabilidade, só te traz benefícios. Então, você, empresário, que ainda não tem um programa de compliance, você, governante público, que ainda está enrolando para aprovar aquele projeto de lei que diz que o seu estado ou o seu município precisam de compliance, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência, né? Exato. Nós precisamos estar em compliance, tanto nas pessoas jurídicas, como nas pessoas de direito público. Né? A gente precisa mudar essa mentalidade, essa forma de agir do jeitinho brasileiro. Agora, só para a gente fechar, sim, Paula, conta pra gente de tudo que a gente conversou, de tudo que você estudou, de tudo que você vivencia. O que você entende, o que você enxerga que vai ser o futuro do compliance depois no nosso novo normal pós-pandemia? Certo. Só voltando no item anterior que você falou dos benefícios, quando eu estava rindo, eu também me lembrei, de um vídeo de um grupo bem conhecido chamado Porta dos Fundos. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Eles têm um episódio que
eles exatamente simulam ali um funcionário de uma grande empreiteira, né? E ele está ali fazendo check-in no hotel. Então, as pessoas perguntam para ele, mas qual que é a sua empresa mesmo? Aí ele fala assim, qual que é a sua empresa? Ou seja, ele está com vergonha de falar o nome da empresa. E lá no vídeo eles falam, né, o nome da empresa. Mas assim, ele está com vergonha de dizer onde que eu trabalho. Então, assim, né? O que será, né? É bem engraçado mesmo, né? Porque isso reflete a realidade, né? Reflete mesmo a realidade. Esse é um dos benefícios, né? Você ter orgulho de onde, né, você trabalha, você, né, trabalhar em uma empresa íntegra, onde você não precise esconder, né, o local do seu trabalho. Que com certeza... Não precisa falar baixinho, né? Com medo de apanhar na rua, alguma coisa assim. Com medo de apanhar. E, inclusive, né, assim, com certeza isso deve acontecer com frequência, né? Especialmente nessas empresas envolvidas em casos de corrupção, né, de suborno. Então, realmente esse é um benefício que a gente vê ali né, que acontece mesmo, né, que acontece muito. Bom, né, diante de tudo isso, né, Juliana, que a gente falou sobre o que é um programa de compliance, os benefícios, os pilares. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu ouvi muito falar, não sei você, assim, muitas pessoas falavam assim, mas será que compliance vai acabar? Né? Porque a gente até viu, né, e ouviu falar, muitas estruturas sendo desfeitas, muitas estruturas sendo, né, nesse momento, sabe, assim, jogadas de lado mesmo, né, jogadas de lado. O que eu vejo para o futuro? Só um instantinho. Você pode coisar o Google para mim? Só um momentinho, tá? Gente. Em home office aqui, né? É assim mesmo. Não sei se você está ouvindo. Eu tenho um vizinho que resolveu ensaiar a bateria aqui, tá no rock and roll pesado. Por isso que eu fechei janela, fechei tudo. Aqui tá tudo ligado para ver se isola o som dele, mas não tá tendo jeito. Já abri e fechei a porta 500 vezes para ver se o som para. Ossos do ofício, né? Paciência. Ossos do ofício. Mas não deu para ouvir, viu? Então você disfarçou bem. Ai, aí. Que bom. Sua acústica Nossa, é boa. que bom. Que bom. Pior que é. Né? Eu estava falando dessa questão das estruturas serem desfeitas nesse momento. Ouvi também falar muito das flexibilizações, no sentido de não se precisar cumprir as políticas de compliance, os códigos de conduta. Muitas pessoas pensando sobre isso, né? Só um instantinho. Só um momentinho. Filho, o que você precisa? Aqui. Pronto. Pode ir lá. Ossos do ofício, é assim mesmo. Pensando nisso, que estão mandando o povo de compliance embora, mudando tudo, engasguei, ainda tá calor. Sim, mas aí, ó, a gente pensa e a gente vê tudo que está acontecendo, né? Na política, né? Na política que sim, tem muito... A política influencia muito, né? Como os empresários... Não, sem problemas. Uma vez eu também estava fazendo uma live, acho que aqui no Instagram da Lautox, né, um tempo atrás, aí eu estava sozinha e eu não trouxe nenhum copo de água. E eu engasguei, comecei a tossir. Que terrível. Perigo. Mas a gente vê muitas coisas acontecendo que nos fazem refletir sobre como será o futuro. Por exemplo, muitas medidas provisórias editadas que versam sobre direitos trabalhistas, flexibilização desses direitos trabalhistas, né? Nós tivemos a medida provisória que autorizava compartilhamento de telefones com o IBGE, né? Exatamente, um escândalo.
né? Um escândalo. Como é que fica a proteção de dados, gente? Que isso? Exato. Então, assim, muitas portarias, muitas normativas sendo, né, expedidas, por exemplo, pelo próprio Ministério da Saúde, em razão da telemedicina, né? A gente tem uma lei também, mas a lei é só enquanto durar a pandemia. Então, assim, existem muitas coisas que elas não estão claras, muitas coisas, muitas coisas que não estão claras, que estão acontecendo aí e que a gente não sabe como que isso vai chegar no futuro. As próprias contratações públicas, né? As próprias contratações públicas para suprimentos ou prestação de serviços, ou para aquisição de suprimentos, EPIs, né? Pelas prefeituras, pelos estados aí, um risco de corrupção alto. Inclusive, a Transparência Internacional emitiu um relatório recentemente, semana passada, se não me engano, sobre a transparência dos estados. Como os estados estavam sendo transparentes com relação às compras públicas, com relação aos gastos, né, que estavam sendo justificados como necessidade em razão da pandemia, né, desse estado de emergência. Então, a gente está vendo muitas coisas aí, porque a gente está vendo acontecer, mas que no futuro a gente não sabe quais vão ser esses reflexos. A gente vai ter muita corrupção em razão dessas compras, né? Muitas compras públicas fake aí, que não eram muito superfaturamento, muito Posso pegar um gancho? Pode, por Posso favor. pegar um gancho? Pode. Você viu recentemente a situação do Rio de Janeiro? De uma licitação para montar o hospital de campanha, Exato. onde as empresas não existiam. A pessoa não existia. Isso que me dá medo, sabe, Paula, do futuro. E estarem demitindo as pessoas de departamento de compliance, isso me causa pavor. Sim, sim. Então a gente está numa situação assim, em que as empresas estão numa redução de custo e às vezes algumas delas, né, estão usando essa justificativa para poder tirar aquela área que às vezes causa desconforto, né? Quando a gente fala de uma empresa que não é tão idônea assim, a área de compliance vai causar desconforto mesmo, né? Vai causar desconforto nesses sócios, nesses diretores. Então, às vezes, eles, né, isso está sendo utilizado como forma de tirar esse desconforto, né, do colo da diretoria, das empresas, e a gente está vendo uma flexibilização muito grande, às vezes por descumprimentos, né, internos de procedimentos, de normas. Inclusive, eu vi um caso onde assim, fazendo, né, a empresa estava fazendo due diligence em outras, e aí ela justificou assim, né, e aí tinha muita coisa atrasada, muita coisa assim, sabe, que estava muito tempo atrasada, e aí aquela empresa não recebia os documentos e de determinada área, e aí né, a pessoa de compliance cobrou esses documentos, né, cobrou essa finalização desses processos internos de due diligence, e a justificativa foi exatamente a pandemia. Não, é porque agora a gente não consegue finalizar, porque nós estamos focados em... Era uma área de compras, então assim, em comprar insumos, né, de fazer compras para esse momento de pandemia. Então assim, esse momento também está sendo usado como justificativa... Culpa para tudo. Exato, de descumprimento interno de processos dentro de empresas. Às vezes, por exemplo, se uma empresa participa de licitações e para ela vender, ela precisa receber aquele empenho daquele ente público, e às vezes ela vende sem, porque não, é porque ele vai mandar, ou então, né? Então, assim, a pandemia, ela está sendo utilizada muito como forma também de se descumprir procedimentos internos, como forma de se desvencilhar de alguma coisa que se precise fazer internamente de uma empresa.
E para o futuro, né, eu acho que vão surgir aí muitas demandas para a área de compliance. Apesar de muitas empresas agora, né, como você mencionou, às vezes estarem se desfazendo das suas áreas de compliance, isso pode gerar um grande passivo, né, para essa própria empresa, que às vezes já vinha no longo tempo caminhando, né, com esse sistema de compliance, já havia implementado, já estava gerenciando né, de uma forma consistente, e aí de repente ela quebra isso e, né, começa do zero. Então eu acho isso muito preocupante. É aquilo que a gente falou. Eu coloquei os aspectos positivos, mas se a gente parar para pensar os aspectos negativos do não estar em compliance, além de pagar multa, você, pessoa física, está envolvida em escândalos que te levem à prisão com base no Código Penal. Exato. Né? A lei de corrupção não fala disso, mas o Código Penal fala disso. Uhum. E tem uma outra situação que a gente não pode deixar de levar em consideração também, que o que você está falando, eu lembrei de uma história que eu ouvi, infelizmente, eu presenciei e ouvi uma pessoa da área de saúde virar para mim e falar, o compliance não é essencial. Compliance não é, eu quase caí da cadeira. Compliance não é fundamental. Agora o fundamental é só salvar vidas. Falei, ok, concordo com você, tira o só da tua frase. Aí eu concordo com você em gênero, número e grau. O problema dessa história toda é que se você hoje se envolver em corrupção, lavagem de dinheiro ou o triângulo da fraude, aquilo que a gente conhece tão bem, né, que a gente estuda tanto, futuramente você não vai conseguir continuar em pé. A tua empresa vai à falência para pagar as multas e as sanções que lhe vão ser impostas em decorrência desses atos praticados no período de pandemia. Não é porque a gente está em pandemia que você deixou de ter obrigação de ser honesto. Exato. Não é? Então, as empresas, os órgãos públicos estão esquecendo que os atos praticados hoje terão efeitos a curto, médio e longo prazo. E se você não estiver em compliance, não estiver obedecendo, esses efeitos vão ser catastróficos para você. Eles vão destruir a sua imagem, a sua reputação, o seu financeiro. Então, as pessoas estão se eximindo da responsabilidade hoje de serem honestas, deixando de fazer processo licitatório, comprando direto, né, alegando calamidade pública. Ok, está na lei, é possível? Faz direitinho. Senão lá na frente você não vai ter dinheiro para pagar a multa. De quanto? Conta para eles quanto é que é a multa, Paula. Nossa, de até 20% do seu faturamento bruto, né? Se bruto. Isso não bruto, né? Do faturamento bruto. Repete, então, bruto. Bruto. Ou seja, é muito você tem dinheiro. noção do que é isso? Né? 20% do faturamento bruto, às vezes é 70, 80 do teu líquido final. Exato. Não, e só para a gente exemplificar, eu acho que o grande exemplo, né, vou citar nome aqui porque é público e é um dos nossos grandes casos, infelizmente. Então põe na roda, Paula. Um dos grandes casos, infelizmente, o caso da Odebrecht. Quantos funcionários eles demitiram? Quanto eles pagaram em multa no Brasil, no exterior, né? E o quanto a reputação deles ficou manchada, porque apesar de hoje eles tentarem, né, estarem ali lutando para restabelecer sua imagem de uma empresa que agora está em compliance, que não pratica mais a corrupção, né, como era anteriormente, mas ainda assim é muito difícil recuperar a credibilidade do mercado, é difícil recuperar a credibilidade para o próprio, né,
consumidor ali, para os próprios clientes dele, né, para a própria população de forma geral, e fora o quanto mesmo eles perderam em dinheiro, em valor de mercado nas ações, o quanto eles perderam, né, eles só perderam, acho que eles só perderam funcionários, quantos funcionários, 1.000 funcionários eles tiveram que demitir, então assim, perderam muito. É aquela história que eu falei e repito. Senhores empresários, senhores administradores públicos que não estiverem em compliance ainda, não estão preocupados com seus funcionários, com seus investidores, e você, governante público, não está nem aí para aquele que te elegeu. Vamos falar bem claro? Exato. Você está preocupado com a tua vida e com o teu dinheiro no bolso. Exato. E você está correndo o risco de destruir a sua estrutura empresarial. Se você continuar incorrendo, né, em crimes de corrupção, hoje não me pega, amanhã uma hora vai te pegar. Uma hora vai te pegar. Do jeito que o Brasil está indo, sabe, tá indo, caminhando a passos largos. Compliance não é uma onda passageira, é modinha, daqui a pouco acabou. Não é. Isso foi assim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos levou 10 anos para a coisa pegar. Na Europa levou muito tempo. Compliance lá já tem há muito tempo. Muito, muito tempo. A Alemanha, então, sem comentários. A Alemanha está anos-luz na frente da gente na legislação toda, né? Exato. Então, o Brasil ele tem que entender que isso não é moda passageira. O compliance não é entrave para a tua empresa. A não ser que você não queira rodar direitinho. Se você for fazer tudo bonitinho, tudo de acordo com as necessidades, com a legislação, com a ética, a integridade, a transparência, o compliance não é entrave para você. É benefício que vai te ajudar, é um diferencial de mercado. Né? Isso que as pessoas têm que entender. E que se você não estiver em compliance, você corre o risco de ficar impedido de licitar. Você está sujeito a essa multa, como a gente falou. E a mais grave, você está sujeito a ter que encerrar suas atividades, como a gente fala, é a morte da empresa. Existem N formas de punição. Você é incluído no cadastro das empresas inidôneas. Aí, a hora que eu for lá contratar, eu vou olhar, tá no cadastro, não vou contratar com essa criatura, não. Vou contratar com outra pessoa. Exato. Então, isso tudo que a Paula está falando dá muito medo das pessoas estarem se eximindo da responsabilidade de estarem em compliance sem esquecer o futuro. Exato. Tudo bem, a gente vai ter um novo normal daqui para frente, mas eu espero que esse novo normal continue em conformidade, continue em compliance, né? Para que as coisas possam andar na linha, para que a gente não tenha, assim, outra onda de escândalo de corrupção como a gente já teve. Sim, com certeza. Senão é isso que a gente vai ter. Exato. Mais alguma coisa, Paula, que você queira falar para a gente encerrar? Resumindo, é isso. Eu acho que, falando de futuro de compliance, eu acho que né, a área continuará sendo, sim, muito demandada. E as empresas, né, que hoje não estão em compliance, estão dando o seu jeitinho, elas vão precisar corrigir isso no futuro, né? Então, no futuro que essa implementação de compliance continue sendo cada vez mais demandada pelo mercado, pelo fornecedor, pelo consumidor. Não é simplesmente a questão, né, da imposição da legislação, até porque a gente já falou aqui que nem sempre é obrigatório, mas ele pode ser obrigatório por parte de outras pessoas que exigem de você. Então, eu acho que esse é o futuro. Né? Então, os profissionais não precisam ficar preocupados se haverá demanda, se haverá, né, se a área de compliance, o compliance de uma forma geral continuará forte. Minha opinião, acho que a do Juliano também é que sim, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Uma outra, só para a gente encerrar, sabe, uma outra área que eu acho que vai crescer absurdamente, o compliance digital. Com a entrada da LGPD em vigor, vai crescer absurdamente. O compliance anticorrupção vai explodir, né, que é a nossa área corrupção, fraude, lavagem de dinheiro. E o digital acho que vai vir assim,
também, né, que é um outro braço do compliance que vai ser extremamente necessário. Porque o que tem a gente agora, vazamento de dados e todo mundo usando indevidamente, as pessoas trabalhando em home office, com o teu computador de casa, você não está usando o computador da sua estrutura. Será que ele está pronto? Será que ele está preparado, né, para dar toda a garantia que se faz necessário? Então, compliance digital também acho que tem a tendência a crescer assustadoramente. Não, eu espero que a gente continue no mercado firme e forte, que mais pessoas entendam a importância, a necessidade do compliance, agarrem essa ideia, né, criem e implementem políticas e sistemas de compliance nas suas empresas, nos seus municípios, nos seus estados, que se faz necessário. É extremamente importante. Com certeza. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Paula, por estar aqui mais uma vez dividindo assim comigo. Essa conversa foi excelente. Espero que a gente faça muitas assim. Ah, com certeza. Foi ótimo. Eu que agradeço e, né, teremos outras, com certeza. Muito obrigada, Paula. Uma boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais.